Boa noite, alunos. Tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem para a gente dar continuidade aí aos temas que a gente está abordando durante o semestre. Pessoal, lembrando que é importante vocês, munidos da bibliografia que já está disponível para vocês, solicitarem os livros na biblioteca para vocês conseguirem aprofundar mais nos temas que a gente estiver abordando. Porque apesar das explicações eu buscar ser o mais claro possível, nós não temos tanto tempo assim para aprofundar nos temas. Então é importante vocês pegarem os livros na biblioteca ou mesmo buscarem artigos na internet, fazerem leitura e compartilharem também nos fóruns, tá bom? Vamos lá então. Na aula passada nós fechamos o tema emoções, sentimentos e a importância da vida afetiva, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês, porque agora a gente vai entrar num tema que é bastante conhecido de vocês, todo mundo conhece esse tema. É um tema bastante antigo aí na teoria das relações humanas, tanto na administração, quanto na psicologia, como qualquer outra área que envolve contextos de trabalho, que é o tema motivação. Bom, vamos lá. Com o advento da teoria das relações humanas, uma nova linguagem passa a dominar o contexto organizacional. Passa, então, a se falar sobre motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo e outros fatores que estão diretamente relacionados à qualidade de vida das pessoas no trabalho ou a fatores do ambiente de trabalho do contexto organizacional. Se nós fôssemos definir de uma maneira bem simplista, não vamos olhar para a psicologia científica agora, vamos olhar para a psicologia do misticismo, do senso comum. Como que a gente definiria motivação? Se a gente pudesse dividir a palavra motivação em duas, seria pelo menos motivo e ação. Então eu posso dizer de uma maneira bem simplista e bastante generalizada, que motivação é aquilo que motiva a minha ação. Motivação tem tudo a ver com metas, objetivos, sonhos e planejamento. Motivação é quando a gente age em busca de uma consequência boa ou prazerosa. É quando a gente busca também satisfazer as necessidades, seja as necessidades internas, fisiológicas, psicológicas, ou as necessidades que nós temos em relação à sociedade, como, por exemplo, necessidade de aceitação social, de autoestima, de autorrealização. Importante a gente lembrar que existem muitas definições de motivação. As definições elas variam de acordo com o referencial teórico de cada autor e de acordo com o momento histórico também. Porém, nós vamos definir a motivação de uma maneira, então, que se aplica em todas as áreas, independente do momento histórico, e que leva em consideração fatores que realmente fazem parte desse contexto de motivação e são os fatores que a gente vai abordar, como, por exemplo, os fatores internos e os fatores internos, ou motivos internos e motivos externos. Vamos lá, então. Motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento específico, podendo este impulso à ação ser provocado ou ser influenciado, prefiro esse termo, por um estímulo externo, provindo do ambiente, ou também ser gerado internamente nos processos mentais do indivíduo. Bom, vocês devem ter percebido que essa definição de motivação ela é bem mais abrangente do que aquela motivação simplista que eu iniciei a aula. Não é simplesmente aquilo que motiva a minha ação. Então é tudo aquilo que nos impulsiona a agir de determinada forma ou que pelo menos dá origem a um comportamento específico. E essa coisa, isso que nos impulsiona a agir de determinada forma, pode ser influenciado tanto por motivos internos, que são gerados nos nossos processos mentais, ou por motivos externos, que são os motivos e influências que diz respeito ao contexto, ao ambiente externo. Bom, importante então agora a gente definir o que são os motivos internos e o que são os motivos externos. Motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses e habilidades do indivíduo que o fazem capaz de realizar certas tarefas e não outras, que o fazem sentir-se atraído por certas coisas e evitar outras, o que o fazem valorizar certos comportamentos e menosprezar outros. Alunos, importante a gente observar, então, que os motivos internos eles estão ligados realmente aos nossos interesses, às nossas habilidades, às nossas necessidades. E quando a gente fala em interesses, habilidades e necessidades, a gente está falando num plano individual.
lembra que nós falamos de personalidade, que são as nossas características pessoais que nos diferenciam de outras pessoas? Então, os interesses, os desejos, as necessidades, as habilidades, ela vai de acordo com a personalidade de cada um e com a história de vida de cada um. Fundamental, então, os motivos internos, eles são de natureza fisiológica, ou seja, daquelas necessidades ligadas ao corpo, que nós vamos ver quando nós vamos falar da teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, e de natureza psicológica, diz respeito ao quê? Aos meus desejos, às minhas fantasias, minhas necessidades, né? A necessidade de ser aceito pelas pessoas, de participar de grupos sociais, enfim, de ter autoestima, de ter autorrealização. E ainda, essa questão de ser de natureza fisiológica e psicológica, tudo isso ainda influenciado por aspectos sociais, do nosso contexto social e pela nossa história de vida. Então, os motivos internos estão ligados aos nossos interesses, habilidades, aptidões e necessidades, e diz respeito, então, à personalidade de cada um e à história de vida de cada um. Então, variam de pessoa para pessoa, apesar de ter algumas semelhanças na questão das necessidades. Por exemplo, as necessidades fisiológicas, que independente da pessoa, todo mundo tem algumas necessidades que, se não forem satisfeitas, com certeza vão contribuir para a nossa desmotivação. Como, por exemplo, a necessidade que a gente tem de se alimentar, de ter uma boa noite de sono, né, de ter moradia, enfim. Caminhando um pouco mais, então, vamos definir o que são os motivos externos ou motivadores externos, tanto faz. São os estímulos ou incentivos que um ambiente oferece ou objetivos que a pessoa persegue porque satisfazem a uma necessidade, despertam um sentimento de interesse, porque representam a recompensa a ser alcançada. Pessoal, todos nós sabemos que nós fazemos algumas coisas esperando receber uma consequência positiva ou evitar uma consequência ruim fazendo determinada coisa. Por exemplo, alguns alunos estudam para as provas porque a recompensa positiva é o conhecimento, né, a segurança na hora de fazer a avaliação e principalmente o resultado positivo que pode ter essa avaliação. Outros alunos podem estudar simplesmente para não reprovar e podem ir também na faculdade, né, e manterem a presença apenas para não reprovar. Ou seja, os motivos que movem cada um se distingue, diferencia de pessoas para pessoas, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história de vida. Então, quando a gente fala em motivos externos, são os incentivos ou estímulos que o ambiente oferece, porque sinalizam que se a gente fazer alguma coisa de determinada forma, a gente pode ter uma consequência positiva lá na frente. Então, por isso que eu falei para vocês no início, que a motivação tem tudo a ver com metas, objetivos e persistência e planejamento. Uma coisa importante, que eu quase esqueci, que os motivos externos eles são divididos em dois, pelo menos em dois. Primeiro, o trabalho que as pessoas realizam, o trabalho que a gente realiza, né? Se a gente gosta do trabalho que a gente faz, da função que a gente realiza, se a gente se sente bem realizando a nossa tarefa, a nossa função. A segunda condição é o quê? As condições de trabalho, ou seja, iluminação do ambiente, o contexto, o clima organizacional, se é um clima harmônico ou se é um clima de intrigas e brigas, enfim, diz respeito às condições ou o contexto no qual eu desenvolvo o meu trabalho ou desenvolvo a minha função, tá bom? Então, os motivos externos podem ser divididos em dois, o trabalho em si e as condições nas quais esse trabalho ocorre. E a gente pode considerar, então, condições ambientais e condições relacionadas a pessoas, como estímulos e contexto para influenciar as nossas ações e as nossas respostas. Bom, pessoal, então nós definimos o que é a motivação, que é tudo aquilo que nos impulsiona a agir de determinada forma, ou que pelo menos dá origem a um comportamento específico, e nós definimos o que são os motivos internos e os motivos externos. Os motivos internos, então, são os interesses, habilidades, aptidões de cada um, são de natureza fisiológicas ligadas às necessidades do corpo e de natureza psicológica e ainda influenciado por todo o nosso contexto social e pela nossa história de vida. E os motivos externos, que são aqueles estímulos ou incentivos que o ambiente oferece, porque satisfazem uma necessidade, despertam um sentimento de interesse, porque sinalizam uma recompensa a ser alcançada. Daí eu falei para vocês que os motivos externos são divididos em dois, o trabalho em si e as condições de trabalho. Na próxima aula nós vamos ver algumas teorias motivacionais e a gente vai dar uma ênfase
principal para a teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, que é uma das teorias que mais influenciaram aí, né, as relações humanas, né, a psicologia, a administração e todas as áreas que compartilham então dessa terminologia motivação. E então nós vamos ver de maneira mais específica o que é essa hierarquia das necessidades humanas de Maslow. Legal? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Agradeço o fato de vocês estarem participando das aulas. Vocês precisam continuar participando para ser computado presença, ok? Lembrando que não adianta vocês apenas entrarem no site, assistirem a aula. Vocês precisam participar dos fóruns com perguntas, sugestões, dúvidas. Copiem, colhem links que vocês acharem que é importante para aprofundar em algum tema. Enfim, participem ativamente dos temas que a gente estiver abordando durante o semestre. É isso então, né? Bom final de semana para vocês e até a próxima aula.